Olá, você é bem-vindo a mais um de nossos programas. Seja abençoado no Conexão Getsemane. Seja bem-vindo, abençoado e abençoada. Você hoje está participando do programa Conexão Getsemane mais uma vez. E hoje nós temos a oportunidade maravilhosa que Deus nos deu de entrevistarmos um testemunho que vai impactar a sua vida, vai mudar a sua forma de pensar sobre oração e sobre família. Missionária Nájila. Tudo bem, missionária? Ô, pastor Elcio, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso programa. Nájila Araújo. Nájila, fala um pouquinho para o pessoal de casa, olhando para a câmera, quem é Nájila? Nájila, uma serva do Senhor, dona de casa, mãe de família, lavada, remida, sarada pelo sangue de Jesus, uma nova criatura, né, nascida de novo, transformada para a glória de Deus. Amém. Nájila escreveu um livro lindo que pode te ajudar quando você precisar e talvez você já está precisando. O livro chama-se De Escrava a Princesa, mas depois eu vou falar dele. Eu vou começar com umas perguntas com a Nájila, com a missionária. Missionária, você criou esse livro a partir de um testemunho, nós vamos falar dele agora. Sim. Suas lutas já começaram logo na infância, não foi isso? Isso, no ventre da minha mãe, né? A guerra começou ali na gestação. Na gestação. E a gente estudou um pouco da sua história, sabemos que tem uma questão de uma queimadura, de um acidente que você sofreu logo na infância. Isso, porque a fúria do inimigo foi assim, desde o ventre e logo após o nascimento e nos primeiros anos de vida, ele sempre arquitetou algo, né, ou queimadura no corpo, pois veio um envenenamento através de um alimento. E a minha mãe conta que a gestação quase toda ela passou fome, porque ela o estômago dela não aceitava alimento nenhum. Então, assim, eu fui gerada pelo milagre do Senhor mesmo. É bom você saber disso pelo seguinte, toda pessoa que Deus tem um projeto na vida dela para ser usada e para abençoar e para mostrar para as pessoas que estão em sua volta o poder dessa palavra, o poder da oração, o poder de Jesus, ela sofre ataques. Por isso nós precisamos, quando você se envolver em alguma coisa relacionada a Jesus, peça sempre a levantar intercessores, porque é a oração que vai te guardar de todas as situações. E você vai ver que ela tinha intercessores. Com 14 anos, já entrando um pouco no seu testemunho, com 14 anos de idade você já bebia? Com 14 eu já me achava assim autônoma, né, dona do meu nariz. Então não tinha governo nem de pai, nem de mãe. Com 14, realmente, eu fui para a noite, né, para o mundo, o conhecido mundo das trevas mesmo. Aí foi dos 14 e isso aí perdurou até os 24. Até os 14 foram essas fúrias, né, dentro de casa com o pai alcoólatra, irmãos problemáticos. Seu pai era alcoólatra. Ele respondia processo na justiça. Isso. E você tinha irmãos envolvidos no tráfico, é verdade? E, assim, armas, né? Eu convivi sempre com armas, polícia, prisão, sangue na minha casa. Então, eu nunca tive um lar. Eu tinha uma casa, eu não tinha um lar. E meu sonho, assim, de consumo era ter um lar. Uma família. Uma família. Então, meu sonho, Deus, eu quero ser uma mãe de família. Quero ser uma dona de casa, uma mulher de família. Assim, algo, assim, não com muito, eu não quis algo grande demais, eu queria essa paz e ter uma família. E aí, um certo ponto da minha vida, do meu testemunho, o que eu entendi? Que aquele sofrimento todo, eu falei, mas por que tanto sofrimento? Mas o porquê de tanta luta, tanta guerra, tanta dificuldade? Aí eu comecei a louvar a Deus, porque eu falei, não, Deus está escrevendo em mim. Ele está tatuando, está selando, está escrevendo na minha vida algo muito grande. Isso mesmo. E aí eu comecei a louvar e engrandecer o Senhor. E é verdade isso. E por que eu perguntei sobre o pai, os irmãos? Para você entender que nada está perdido. Às vezes você vê uma família onde parece que está tudo perdido,
mas daquela família pode surgir uma pessoa usada por Deus, como surgiu hoje essa missionária que sai no ministério itinerante aí, trazendo pessoas para Cristo, fazendo vidas serem mudadas, histórias serem mudadas, com uma oração forte que você vai receber daqui a pouco. Então, assim, de onde saiu isso? Saiu onde essa pessoa? Saiu de uma casa, onde tinha um pai alcoólatra, tinha irmãos envolvidos com problemas na justiça, armas dentro de casa, um ambiente terrível. Mas que eu não posso deixar de falar, havia ali uma intercessora de Cristo. Tinha alguém que clamava, eu já até comecei a falar, né? Que até me emociona, porque eu imagino a história dela, essa pessoa que clamava, cheia de luta, cheia de luto, né? Quem era essa pessoa? A irmã Dina. A irmã Dina, ela, analfabeta, né, profissional, como alguém diz, ela partiu para o Senhor sem saber ler. Então, assim, irmã Dina, um sapatinho de pano, um casaquinho de flanela, um português simples. Aí tinha um detalhe na vida dela, uma marca, cheia do Espírito Santo de Deus. Amém. Então, ela me adotou, por 10 anos ela chorou, por 10 anos ela creu. Aí meu pai disse para ela, igreja, campanha, vai para Macumba, porque é a situação de Nájila. Aí meu pai disse, não tem jeito para Nájila. A cidade toda lá do Vale do Jequitinhonha, norte de Minas. Ela não é daqui de Belo Horizonte, não, ela é do Vale do Jequitinhonha, aqui pertinho, norte de Minas. Isso, nós temos um trabalho missionário lá, na nossa terra. E aí a cidade inteira, porque meu nome, Nájila, só tinha eu com esse nome. Então a cidade inteira dizia, eu era muito conhecida, dizia, não tem jeito para Nájila. E o pior, pastor Welbert Aquino, o pior é porque eu olhava para mim e dizia, não tem jeito para mim. Meu pai, a cidade, eu pensava assim. E minha mãe somou, ela falou, eu sou sozinha, mas assim, eu somando com Deus, eu vou somar, eu vou pactuar, eu vou fazer um compromisso. Então ela entrou com Deus, entrou já como maioria. Aí Deus disse para ela assim, aquieta, aguarda, persevera, permanece, porque a sua filha não vai se perder. A sua filha não vai se perder, ela será missionária na minha casa. E assim, complementando, pastor, lá em Jó 8:7, diz assim, o teu princípio, o teu começo poderá parecer pequeno, poderá parecer modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Amém. Eclesiastes 7:8 diz, o final das coisas é melhor do que o início delas. E um pastor muito assim, com ensino em Belo Horizonte, ele sempre diz, na vida, como se termina que conta. É isso mesmo. Então, o meu princípio foi trágico, foi doloroso, eu chorei, eu sofri muito, foram dores, perdas, dificuldades. Aí eu passei a entender que era material para um milagre ser construído. Eu falei, o final é que vai contar, o final é que conta. Então, eu carrego comigo esse peso, que hoje é o peso de glória. Isso. Né? Eu sarada, transformada, lavada, mãe de filhos, remida, casada. Que bênção. Aí hoje eu me alegro de ter passado tanto para estar hoje construída e preparada. Sendo construída. Havia uma promessa, né? Havia uma promessa. Uma promessa forte. Sempre envolvendo em todo tipo de confusão, a missionária tem um testemunho, antes dela ser missionária, uma situação que ela passou de abuso. Pouca gente sabe, ela vai contar isso no próximo bloco, mas tem uma situação de abuso, né? Terrível. E vários, pastor, várias cenas e situações. Isso. Dos 14 aos 24, submundo das trevas, né? Mas para a glória de Deus. Já começou a sentir aí o poder de Deus em seu lar? Já começou a sentir aí o poder de Deus entrando em sua casa e mostrando para você que ainda há esperança? Eu aqui, olha, eu fico emocionado, porque quando fala de mãe, eu fico... Não tem como não me emocionar. Uma mãe que orava. O poder de uma mãe que orava. Eu, Elbert, sempre falo que o poder de uma mãe que ora pode mudar uma história. Continue aí no nosso programa, até o nosso próximo bloco, em nome de Jesus.
Olá, eu sou o pastor Welber Aquino e você está no segundo bloco do Conexão Getsemane. No primeiro bloco nós começamos a história de uma missionária, a missionária Nájila Araújo, que é uma missionária que tem uma oração de poder, que Jesus usa essa mulher para mudar vidas e mudar histórias. E ela vai orar por você no final desse programa. E você vai ver que a situação de destruição pode ser convertida numa situação de vitória. Porque quando existe uma mãe que ora, tudo pode mudar. Missionária Nájila, nós começamos a falar no bloco anterior sobre a questão de um abuso que você sofreu. Como que foi essa situação? Dentre outras, né? Mas porque eu sempre quando tinha uma confusão, uma contenda, uma briga, lá no centro estava eu. Sim. Hoje eu entendo que era um caminho, era um meio pelo qual Deus ia completar o milagre. Não é que Deus precisasse desse tipo de conteúdo, mas as minhas escolhas erradas, a dureza do meu coração, a desobediência aos meus pais. Então eu colhi frutos amargos das minhas escolhas erradas. Só que como eu fiz a escolha mais certa que alguém pode fazer na vida, por isso que eu me alegro e por isso que eu conto no livro, nessa questão do abuso que você está citando, tocando, eu tenho esse testemunho, está no CD, está no DVD, está no livro, e eu nunca envergonhei, porque eu sei de onde eu saí, onde eu estava, quem eu sou em Cristo e a missão que eu tenho hoje. O livro, para você que está em casa, eu sempre estou falando aqui da questão da poder de uma mãe que ora, porque está no título, de escrava a princesa. Os detalhes dessa situação, você vai ler aqui no livro. Tem várias outras. Na verdade, foram 7 tentativas de assassinato que você sofreu. Acidentes de carro, perda total dos carros, acidentes. Esse abuso em si foi numa festa, final de festa, grupo de colegas de escola. Aí quem vai com quem, carona e tudo. E sempre na confusão eu sempre levava pior. Né? Um dia teve um tiroteio no lugar que eu estava, aí eu escondi debaixo da mesa e a bala assim. Aí eu até orei a Deus debaixo da mesa, falei, Deus, o Senhor me arranca daqui hoje, o Senhor é o Deus da minha mãe. A minha mãe há 10 anos pede, eu vou servir o Senhor, me livra, mais uma. Como Deus é misericordioso, várias sepulturas, várias o Senhor fechou para mim. Como que Deus é misericordioso. E nesse abuso aí eu fui parar num sítio em si, né? Fui parar no sítio, fui obrigada a ficar nesse sítio e várias armas de fogo, várias, calibres, vários. Ali eu passei pela desgraça do abuso sexual. Aí não foi só essa vez, eu passei pela desgraça do aborto, né? Me jogaram pedras na rua, eu dormi em rodoviária. Eu vi no seu livro essa história. Mas existe um Deus que nós servimos que afronta o inimigo, né? Glória a Deus. E o inimigo fica furioso, porque o inimigo não conhece o futuro. O inimigo não ouve a sua oração. Ele percebe as coisas. Bobo é aquele que pensa que o inimigo é bobo. Verdade. O inimigo não é bobo. O inimigo está há séculos aí. Então ele percebe as movimentações espirituais. Quando ele percebe que Deus tem uma movimentação espiritual numa família, uma mãe que ora, uma mãe que está preparando um ministério para ser gerado, ele fica furioso. Então ele tenta realmente acabar com a vida da pessoa. Verdade, né? pastor. E na questão de eu contar, porque alguém me disse uma época, missionária, que já está para completar 20 anos, né, fazendo essa obra missionária. Aí alguém me dizia, conta uma parte, conta sim uma porcentagem. Só que aí o Senhor me pediu a minha história. Ele falou, você me dá a sua história? Eu falei, Senhor, um lixo. A história que eu tenho para entregar para o Senhor é um lixo. Ele falou, na sua mão é um lixo. Na minha mão vai virar ministério. Aleluia. Na minha mão vai virar milagre. Antes disso, de começar a virar milagre, você procurou o espiritismo, né? Você até envolveu com o espiritismo. Várias portas. Eu escrevia para mãe não sei quem me respondia. Parece que o seu pai até falou o pai dela falou com a mãe dela, é melhor que ela envolva aqui isso mesmo, porque esse Deus da mãe dela, vá para macumba, né? Isso, aí eu queimava velha, aí quando alguém me pediu para não contar, aí eu tenho um motivo só para contar. Contar coisas que não valeria a pena ser contadas se eu não tivesse recebido uma nova história. O Senhor escreveu uma nova história para mim. Por que contar as dores, ou as perdas, ou a experiência passada? Porque eu sempre pensei, se teve jeito para mim,
Tem jeito para qualquer pessoa. É isso mesmo, é a força do testemunho. Aí, lê o livro, a pessoa vai ler o livro, vai assistir o DVD. Vai assistir, tem um DVD aqui, meu irmão, maravilhoso. Você tem que assistir esse DVD. Você tem o telefone que a pessoa encontra? Qual que é o telefone que você tem para contato? Porque tem gente do Brasil inteiro e do mundo inteiro assistindo esse programa. Qual o contato para te chamar? É 31 DDD e 9385-6452. Tem um 9 na frente. Tem um 9 na frente. 993. 9385-6452. Vai aparecer escrito aí embaixo para você fazer contato e levar esse testemunho para sua igreja, levar essa bênção para orar pelas pessoas que estão desesperadas e aquelas também que estão abençoadas, Verdade. né? Porque o testemunho, ele não fortifica só quem está na derrota, não, até aquele que está na vitória, para ter certeza que Deus está agindo na vida dele. Você, de repente, depois de toda essa situação, né, você procurou sucesso financeiro e tentou psicologia, e tentou dançar, e tentou ir para a TV, teve oportunidades, mas no final, tudo deu em nada. Se deu em nada. Você sabe por quê? Para interromper ela. Porque o diabo faz isso. Ele te promete determinadas coisas, te mostra essas coisas, aparentemente são belas, mas não te dá. Ele só promete. E esse restinho de testemunho você vai contar no próximo bloco. Você vai ficar aí com uma linda música que vai te abençoar e transformar a sua vida. Continue no Conexão Getsemane, até o nosso próximo bloco. Longe da tua presença não posso viver, certamente morreria. Tu és meu fôlego, meu respirar. Sou totalmente dependente do seu grande amor. Sua palavra é a lâmpada para os meus pés e a luz para os meus caminhos. Tu és a fonte inesgotável, vem saciar a sede do meu coração. Preciso de ti, Jesus, não vivo longe da tua presença. Preciso de ti, Jesus, não vivo longe da tua presença. Preciso de ti, Jesus, não vivo longe da tua presença. Preciso de ti, Jesus, não vivo longe da tua presença. Depois de uma linda música no final do bloco anterior e um testemunho que te emocionou, está me emocionando, porque, novamente, eu vou repetir pela terceira vez, né, missionária? O poder de uma mãe que ora. Amém. Você sabia que a mãe do pastor Jorge foi muito influente na vida dele, o exemplo daquela mulher, o exemplo da minha mãe, o exemplo de todas as mães que estão aqui representadas na produção desse programa. Abençoe sua mãe, honre sua mãe. Amém. Sempre tenha sua mãe como uma pessoa importante na sua vida. Ore por ela. Missionária, você passou por uma situação aí de tentativa de sucesso, como nós terminamos o bloco anterior. Verdade. E depois vê que isso não deu nada, você estava até conseguindo uma ascensão financeira, veio uma doença.
e começou a perder o cabelo e uma doença que ninguém explicava o que era. Isso, porque todas as portas eu bati e, por fim, a dança do ventre foi que eu profissionalizei na dança. E aí, junto com a dança, a proposta da dança de ascensão maior, aí veio depressões, que aquilo ficou mais agudo, síndrome do pânico, que é uma desgraça. Isso. É uma miséria, é uma desgraça. Só quem passa por isso sabe. Fui para a mão dos médicos, comecei a perder meu cabelo todo. Mas aí, enquanto isso, irredutível. Eu dizia, eu compro um cabelo, eu coloco um aplique. Eu vou Sempre tentando alternativa. Eu vou ser famosa, eu vou... E os médicos não descobriam a causa, era espiritual. Eu tinha um ministério para nascer, ia ter que nascer, né? As dores de parto da minha mãe, as promessas que ela teve. E sempre eu digo, minha mãe, quando ela partiu para o Senhor, não me deixou R$1, ela me deixou simplesmente rica. Rica. Me deixou próspera, rica, abastada. Foi meu seminário, minha escola, minha vida. Você entendeu? Você vai repetir, ela te deixou rica. Me deixou rica. Isso mesmo, porque ela orava pela missionária. Missionária, e aí você teve, até tem um caso do médico, né, que não era evangélico, que foi usado como boca do Senhor e Verdade. falou com você que você tinha que procurar uma igreja, né? O último médico, eu fui em vários, mas eu só lembro desse último por isso. Eu fui num carnaval em Ouro Preto, onde pus muitas expectativas lá no carnaval, altas. Aí chegando lá, os missionários da Jocum me evangelizam, o carnaval nem tinha começado, acabou. Tio Pedro. Tio Pedro. Tio Pedro, eu honro a pessoa dele, respeito, e ele, às vezes ele vai em trabalhos missionários, me leva. Sim. Porque ele, né, me colheu. Isso. Vários plantaram, o tio Pedro da Jocum me colheu para Jesus. Então o carnaval nem começou, eu vim embora, acabou para mim. Porque eles me evangelizaram lá. Fui no último médico, saí chorando do consultório. Aí aos prantos. Então pensei, não é plano de saúde, não é médico, não é psicologia, não é dança do ventre, não é fama, não é sucesso. Aí eu vi que, aí eu me rendi, só se rende quem está perdido. Aí eu disse, Deus, me mata. Mas antes disso, tira o meu nome do chão, coloca o meu nome no céu, perdoa meus pecados e eu não quero viver. Aí desisti da vida, né? Desisti de viver. Aí nascia do sofrimento, um sofrimento terrível, nascia agora aí um ministério de milagre. Aleluia. Tem aqui um CD dela. Fala o telefone de novo, missionário. 9385-6452. Para você que não pegou o começo do programa para ver essa história que vai mudar a sua vida, você vai olhar no YouTube. E como sempre, missionário, nós temos uma palavra de Deus. Hoje a palavra de Deus está em Lucas, capítulo 8, versículo 41, nós vamos ler duas partes, 41 e 42. Vamos lá comigo. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Então Jesus, a caminho, a multidão o comprimia. Aí aconteceu uma outra situação, né? E depois, voltando lá, na história de Jairo, no versículo 49, você vai ver o que Jesus fez. Versículo 49. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém em casa, da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Percebeu? Alguém falou, não incomoda mais Jesus. Não incomode mais ele. Mas ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava lamentando e chorando lá fora. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele tomou ela pela mão e disse, menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que não dessem de comer. E os pais dela ficaram maravilhados, mas eles lhe ordenou que não contasse para ninguém o que tinha acontecido. Jesus mudou a história de mais uma família e pode mudar a sua. Ele pode fazer como fez com a missionária Nájila, trazer à vida aquilo que estava morto. Verdade. Porque uma mãe orava. Glória a Uma Deus. mãe orava. Deixa um recado para a pessoa que está em casa, missionária, para a gente fechar o nosso programa. Oh, De glória. forma bem compacta. Amém. Glória a Deus.
eu te encorajo a permanecer orando. Persevera, permanece, fica, não joga a toalha, não desista, não volta para trás. Em nome de Jesus, continua firme, marche. Não olhe para a direita nem para a esquerda, não. Marche. Porque o Senhor, Ele escreveu uma nova história para mim, através da história de intercessão da minha mãe. E hoje já mais de 6.000 ministérios já percorri. O Senhor me deu o milagre de 100.000 cópias, CDs, DVDs, livros. Né? Meu esposo hoje, sou esposa de um pastor, o pastor Marco Aurélio Bernardino, aqui do nosso ministério também, Getsemane, uma filha chamada Sofia. O Senhor escreveu uma nova história para mim e pode escrever uma nova história para você. Creia, receba, amém. Pegue, no amém. Nome de Jesus. Amém. Você sentiu aí a presença de Deus quando ela falou, creia e pegue. Não abra mão da sua promessa, que é a sua família, que é os projetos que Deus tem para você. Amém. Missionária Nájila, infelizmente Elbert. Acabou. Eu sou Getsemane. E você? Também Getsemane. Mais uma música linda e até o nosso próximo programa, Conexão Getsemane. Mesmo sendo eu tão falho, tão pequeno e limitado, mas Jesus acreditou em minha vida. Mesmo sendo imperfeito, um miserável pecador, mas Jesus acreditou em minha vida. Eu tinha tudo para dar em nada, nisso eu acreditava, mas minha história foi mudada pela história de Jesus, por tua morte e vida lá na cruz. Jesus me amou e tudo em minha vida mudou. O meu pecado Ele perdoou. Acredito nesse amor. Jesus me amou e tudo em minha vida mudou. O meu pecado Ele perdoou. Amor singular, igual não há. Não há. Eu tinha tudo para dar em nada, nisso eu acreditava, mas minha história foi mudada pela história de Jesus, por tua morte e vida lá na cruz. Jesus me amou e tudo em minha vida mudou. O meu pecado Ele perdoou. Acredito nesse amor. Jesus me amou e tudo em minha vida mudou. O meu pecado Ele perdoou. Amor singular. Jesus me amou, tudo em minha vida mudou. O meu pecado Ele perdoou. Acredito nesse amor. Jesus me amou, tudo em minha vida mudou. O meu pecado Ele perdoou. Amor singular, igual não há. Igual